Bom dia, pessoal, tudo bem? 27 de novembro, quarta-feira, 10h20 da manhã. Estou eu aqui, ó, mais uma vez para cuidar aqui da nossa viatura. E, naturalmente, viatura no singular. Como vocês estão vendo, o G7 não está aqui. No último vídeo eu falei que o G7 tinha compromisso esse final de semana e esse carro não, e até desejando que as coisas mudassem. E, de fato, houve uma mudança aí. Deus abençoou. Eu queria ter até gravado mais cedo, mas eu esqueci mesmo. Eu estive aqui com meu pai hoje já, chegamos aqui umas 4h40 da manhã. Meu pai saiu no G7 com destino ao Rio de Janeiro. Quem nos acompanha lá no Instagram, @giborturismo, já viu o story que eu postei. Tá no Rio de Janeiro e retorna só no domingo. Foi no G7 porque lá tem City Tour quinta e sexta-feira. Então o carro baixo ele é melhor, é mais seguro, é mais dinâmico, né? Para poder fazer esses deslocamentos lá dentro da cidade. E aí a demanda que eu tinha para o G7, eu vou fazer nesse carro aqui, com a graça de Deus. Beleza? Eu vou posicionar o celular ali no suporte, vou passar um pretinho aqui no pneu, e aí nós vamos trocar uma ideia aqui a respeito de duas coisas que acabou rendendo um pouquinho de assunto aí nos últimos vídeos. E aí eu vou fazer isso. Me dá só um tempinho aí que eu vou já colocar no suporte e aí vamos bater um papo aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos lá? Seguinte, todas as vezes que eu gravo um vídeo aqui mostrando essa parte estética, sempre tem alguém que vem nos comentários e com sugestões e recomendações de produtos aqui para poder utilizar. Inclusive tem um rapaz, o Anderson, com sinceridade agora eu não lembro corretamente o nome dele. Ele é instrutor da Saritu lá em Ipatinga e direto a gente conversa, ele me manda links de produtos que eu poderia utilizar aqui na parte estética do carro. E assim, eu sou muito grato a vocês aí pelas sugestões, pelas dicas. São ideias bastante válidas, mas o que eu andei considerando? Por exemplo, eu tenho um primo que pensa num cara chato com carro, extremamente cuidadoso. E eu tive num evento com ele recentemente, ele chegou com o carro dele lá, brilhando, pretinho no pneu, e detalhe, nós fomos no mesmo horário para o evento, e o carro dele chegou lá com um pretinho no pneu, sendo que a gente pegou chuva no caminho, tanto eu quanto ele. Aí eu fiquei sem entender. Falei, ô Azéias, o que você usa nesse carro seu aqui que você pegou chuva e o pretinho ainda tá no lugar? Aí ele ainda falou assim pra mim, ô Caio, tem 2 semanas que eu lavei meu carro. E quando eu vi, eu tive a impressão que ele tivesse lavado o carro para ir pro evento. E aí, cara, eu fiquei bastante admirado com aquilo lá. Com relação ao pretinho, ele me falou que um pretinho lá que ele está utilizando da marca Vonix. A Vonix, pelo visto, aí é queridinha aí do pessoal de estética automotiva, né? Todo mundo gosta muito dos produtos da Vonix e, pelo visto, para ter o pessoal falar tanto assim é porque realmente são produtos de qualidade. O que eu até conversei com o Oséias, esse meu primo, e perguntei para ele, e ele me falou que o valor do produto que ele utiliza, eu não vou lembrar de cabeça, mas parece que era 50 ou 60 reais um frasco de meio litro desse pretinho. E aí o que eu gostaria de pontuar com vocês? A quantidade de pretinho que eu utilizo aqui para passar em 12 pneus, eu não tenho como pagar 50, 60 reais num produto que não vai durar o tanto que eu preciso que ele dure, não vai render o tanto que eu preciso. Então assim, ó, cara, não tenha dúvida que essas coisas são de muita qualidade, as sugestões são muito bem-vindas, mas eu tenho pensado muito no que é necessariamente viável aqui para o meu dia a dia. Porque não adianta nada, pessoal, eu começar a comprar esses produtos de qualidade, de alto nível, mas durar pouco e eu acabar tendo um custo elevado com essa parte estética. Por exemplo, eu estou até aguardando, como não falou mais, eu acho que não deve nem estar lembrando de mim mais. Mas tem um rapaz aí que ele disponibiliza aquela máquina para
jogar sabão no carro, sabe? O Vaguinho tem uma similar, ele mostra muito isso lá nos vídeos dele, no Instagram principalmente. E um rapaz me procurou falando comigo que ele gostaria de fazer uma parceria aqui comigo, dele disponibilizar uma máquina aqui e eu fazer a divulgação. E assim, a ideia, não tenha dúvida, que é brilhante. E aí eu estou aguardando, até porque para fazer isso eu preciso da autorização do pessoal aqui da garagem. Como você sabe, eu sempre estou falando, a garagem aqui não é minha. E aí, para eu aceitar essa proposta dele, eu preciso da autorização aqui do pessoal. Mas assim, ó, de um modo geral, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho disponível aqui. E igual esses produtos aí da Vonix, que de fato são de alto nível, é o que eu estou falando para vocês. De repente não é aqui viável na nossa operação. E aí, é claro que, por exemplo, o Cláudio aqui que roda com a gente, ele me falou de uma loja que tem em Belo Horizonte que vende produto de limpeza pesada para veículo pesado. E eu estou até precisando ir lá, estou precisando mesmo. Porque eu estou precisando de um produto para bater nas caixas de rodas dos carros, para bater nos para-barros ali. Eu estou precisando. Mas aí vem outra situação, um outro contexto aqui que nós estamos inseridos. Vem aí agora, pessoal, a temporada de serviço em linha rodoviária. E aí, pessoal, naturalmente, associado ao volume de trabalho lá, a correria que é para o pessoal da limpeza, porque se já é corrido o dia a dia deles, imagina vocês eles começarem a cuidar também da limpeza dos carros terceirizados. Então, eles não conseguem dar a atenção necessária. E aí é nesse ponto aí que eu tenho pensado. Vem o serviço da temporada, é época de chuva. Por exemplo, as minhas rodas aqui, elas estão amareladas e está me incomodando bem. Mas não adianta eu mandar polir agora para ver aí no serviço da temporada, época de chuva. Eu vou perder tudo. Até porque o que eu acredito, que eu tenho observado aqui, que tem contribuído muito para as rodas ficarem amareladas, é quando pega chuva na estrada e as rodas não são lavadas de imediato, a sujeira fica incrustada ali. Quando o carro chega de viagem que eu vou lavar, querendo ou não, por mais que eu seja caprichoso, fica algum resíduo ainda. E eu não tenho como, pessoal, pedir motorista. Vamos pensar juntos aqui. Imagina você, o carro sai daqui para Aparecida, numa sexta-feira à noite. Aí pegou chuva durante a viagem. Chegou lá no sábado de manhã. O motorista viajou a noite inteira. O que ele quer fazer no sábado? Descansar. Aí ele vai lavar a roda de ônibus. Aí no domingo, o que ele vai fazer? Ele vai descansar porque ele tem que fazer a viagem de retorno. Então, efetivamente, não dá tempo, não tem como fazer isso. E aí fica aqui sob os meus cuidados mesmo. Não tem o que fazer, não tem. Outra coisa que eu evito de fazer, o carro chegou de viagem, eu não lavo as rodas de cara porque elas estão quentes e mancha. Aí, por mais que você seja cuidadoso, seja batendo água, mas ela mancha. Então eu deixo esfriar para depois lavar. Só que igual eu tô falando para vocês, imagina você, o carro nosso chega de viagem na garagem aí, vamos colocar como exemplo aí da Expresso União. E aí eles estão lá com a programação deles, é a vez de lavar o nosso carro, aí eu vou falar, não lava o meu não porque ele está com as rodas quentes. Então não tem como, cara, não tem como. Essa questão de estética automotiva, o que eu tenho observado que é válido é você criar uma cultura, isso fazer parte do DNA da empresa, uma empresa que é zelosa pela parte estética, pela parte visual dos carros. E com sinceridade, sem falsa modéstia, eu acho que a gente está nesse ponto de a gente é uma empresa cuidadosa com a parte estética dos carros. E isso é uma cultura nossa. Vocês podem observar que quando isso é uma cultura da empresa, pode entrar gente, sair gente, que aquilo ali é mantido, aquilo ali é estabelecido. A gente pode citar exemplos aqui da Santa Maria, né, lá de São Bernardo do Campo, o meu amigo Fábio da Guarabus, lá de Guaratinguetá, eu até brinquei com ele esses dias, tem uma viagem nossa em janeiro para Aparecida que vai ficar lá alguns dias. Aí eu até falei com ele, ô Fábio, eu vou aí fazer um estágio com você, de parte de limpeza, essas coisas todas, porque os carros dele são impecáveis. Inclusive, o polimento que a gente faz nas rodas lá em Aparecida foi indicação dele. Então, assim,
o que eu penso? Eu estou deixando a desejar mesmo em questão de lavar a caixa de roda, lavar para-barro. Outra coisa que contribui contra mim aqui é a ausência de vala, que aqui não tem vala. Então, assim, é igual eu tô falando para vocês, parece que eu tô argumentando aqui para me defender, mas o negócio que é um fato é a gente criou essa cultura, essa política interna aqui de ser cuidadoso com a aparência. Deixa eu só virar o suporte ali para eu fazer a roda da frente. Deixa eu só ver aqui, ó, a posição. Não vou nem mexer na edição não, tá? Vamos diretão mesmo, beleza? Eu acho que aqui tá bom. Deixa eu só buscar um material ali. Então, não vejo, pelo menos nesse momento, como viável. Ou outra empresa aqui que a gente pode citar, exemplo, ser um exemplo de empresa cuidadosa é a Expressa, aqui de Contagem. Para mim sempre foi uma referência. Eu não sei agora como eles estão após a pandemia, porque a empresa deu uma reduzida, eu tenho pouco contato lá agora, mas para mim sempre foi uma referência de empresa cuidadosa com os carros. Inclusive o Daniel trabalhou lá e tem muita coisa que ele me sugere, dá a sugestão aqui, que é coisa que ele aprendeu lá. E aí assim, ó, igual eu tô falando para vocês, tem essa questão de temporada de linha rodoviária, época de chuva. E com relação a esse carro especificamente, eu já falei para vocês que se Deus não fizer nada diferente aqui, o nosso plano de fato é abrir mão do carro. Então, eu não tenho como, sinceramente, eu acho que não justifica eu ficar aqui com um gasto com esse carro aqui, com pintura, essas coisas todas, se é um carro que a gente pensa em abrir mão dele. O G7 sim, o G7 eu tô aí meio que agendado com peixe de fazer um polimento nele, porque é um carro que vai ficar conosco, a gente não vai, pelo menos não tem planos de abrir mão dele tão cedo, aí sim, aí justifica. Então assim, ó, com relação a essa parte estética, é o que eu estou falando para vocês, o que eu acho que é fundamental para você que está aí me assistindo e de repente tem o desejo de ter ônibus, é fundamental que você crie uma cultura positiva, não só com parte estética, mas, por exemplo, com parte de manutenção também. Então, é fundamental que você tenha isso em mente. Por exemplo, eu sempre falei com meu pai, e eu acho que eu já falei isso aqui em vídeo também, que o meu objetivo era me tornar referência na área do transporte aqui na minha região. E aí algumas pessoas já relataram, principalmente para o meu pai, de assim, perceber o tanto que nós somos diferenciados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A gente trabalhou por isso, mas a glória é do Senhor, tá? Então, uma vez que as pessoas já estão lembrando de nós, vendo que nós efetivamente oferecemos algo diferente, significa que a gente tem uma cultura aí positiva nesse sentido. Precisa de melhorar? Precisa, sempre tem espaço para melhorar, apesar de que eu acredito que tem um momento que dá uma estabilizada, que você não tem muito o que fazer. Mas assim, ó, tem até aquele ditado que nada se cria, tudo se copia, né? Então a gente vai pegando boas práticas de outras empresas, aquelas que são viáveis aqui para o nosso dia a dia, e vai aplicando. Agora, por exemplo, o cara que tem um carro só e ele pretende ficar naquilo ali, aí é diferente ele ter a linha Vonix toda à disposição dele. Agora imagina você, a partir do segundo carro, aí o cara vai crescendo, é difícil de manter um padrão, principalmente quando a gente está falando de marcas específicas, como eu estou citando o exemplo da Vonix. É natural que a pessoa vá partir aí para produtos mais industriais, que acaba saindo mais em conta. E aí, quanto maior a empresa, ela tendo essa cultura, ela também vai criando toda uma estrutura ali para que aquela cultura ali seja seguida e respeitada. Por exemplo, eu fico impressionado igual já falei com vocês aí, da Santa Maria lá de São Bernardo do Campo. Os carros são sempre impecáveis com relação à pintura, com relação a polimento de roda. É uma empresa diferenciada, mas certamente eles têm departamentos lá, um departamento para polimento de roda, deve ter todo um cronograma de quando em quando as rodas são polidas, a pintura é polida, e aí isso faz parte da cultura da empresa
e pode acontecer o que for, que certamente eles vão trabalhar para manter esse padrão. Então, o que eu gostaria de falar com vocês aqui nesse vídeo? É importante desenvolver uma cultura, ter em mente o tanto que isso é necessário, mas o que é fundamental é você ter capricho. E o que eu vi, a definição de capricho? Capricho é você fazer o melhor com o que você tem disponível ali naquele momento, e é o que eu procuro fazer. Se para mim o que está sendo viável economicamente, está me trazendo um custo-benefício melhor, é esse pretinho que eu faço a mistura, eu vou continuar trabalhando com ele. E aí, para ano que vem, sim, esses produtos de caixa de roda, inclusive eu estou focado, pessoal, assim, a minha cabeça já está voltada para esse serviço de final de ano. A gente deve dar uma revisão pesada nos dois carros agora, conferir as rodas, conferir sistema de freio, de suspensão, porque a ideia é trabalhar mesmo, até porque o que a gente faz agora esse final de ano diz muito do que vai ser o nosso início do ano. Se eu trabalhar pouco, eu tenho um início de ano complicado. Se eu trabalho bem, eu já consigo respirar melhor o início do ano, até porque da segunda quinzena de janeiro para frente, o negócio é bem devagar até lá para abril. Março, finalzinho de fevereiro, tem carnaval, mas com o movimento carnaval em BH, da forma que está sendo, está bem fraco para turismo, pelo menos aí nos últimos 2 anos, né? Então eu tenho que pensar nisso. Outra coisa que eu andei pensando também, esse ano de 2024 teve reflexos de bons momentos, mas de um modo geral foi um ano médio, não foi um ano top. E aí, assim, ó, eu estou preocupado com o serviço de final de ano, porque pode significar muito como que eu fecho 2024 e como eu inicio 2025. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Inclusive, pessoal, meio que entrando nessa parte econômica, financeira aí, principalmente quando eu falar alguma coisa aqui relacionada à remuneração de um motorista, pra vocês terem ideia, eu gravei um vídeo, mais de 20 minutos, eu e meu pai aqui, ó, na cabine desse carro. Depois que eu gravei o vídeo, meu pai falou pra mim, esse vídeo não vai ser bem aceito, porque você falou algumas coisas aí que são polêmicas, e eu falando sobre remuneração. Eu até ri, falei, por que o senhor esperou eu falar tanto para me avisar agora? E eu apaguei o vídeo e não postei. E assim, é importante eu falar que quando eu falo essas coisas, eu não estou falando num ponto de vista de dono de ônibus, até porque quem me conhece sabe que eu não sou desse. O ônibus é meu, eu sou dono da empresa, o pessoal sabe que eu não sou disso. Eu falo, pessoal, hoje eu sou motorista de ônibus, foi um sonho realizado, eu sempre desejei isso. Mas, assim, o que é preciso deixar claro é que eu não cresci no meio do transporte. Eu venho de outra ação, então a minha cabeça acaba sendo um pouco diferente, o meu raciocínio é um pouco diferente. Eu até acho que, eu estou falando isso porque no vídeo que a gente gravou lá com o Joseph, falando sobre a falta de motorista, muita gente veio falar nos comentários que é a baixa remuneração, que as empresas que não dão oportunidade, eu concordo com tudo isso. Só que eu penso que não há uma boa vontade de ninguém envolvido nessa área para melhorar. Não há boa vontade por parte de empresa, não há boa vontade por parte de sindicato e não há boa vontade nem por parte dos profissionais, dos motoristas. Então acaba que é um sistema tanto quanto aí corrompido. E eu, sinceramente, eu estou curioso para ver onde que isso vai dar, onde que vai parar, porque a tendência é cada vez mais faltar motorista. E aí, assim, já pegando um gancho nisso aí, e até para fechar o vídeo também, para ano que vem, pessoal, eu estou pensando aqui, eu e meu pai, nós tivemos uma conversa essa semana, a gente deve ter mudanças aqui no nosso dia a dia. Vamos ver como que as coisas vão acontecer, como que vão caminhar. Quando eu convidei o Joseph para viajar com a gente, já fui pensando nisso. Então a gente deve ter algumas mudanças. Eu e meu pai conversamos bem essa semana aqui, segunda-feira especificamente, aqui na garagem. E assim, eu gostaria de estar igual naquele filme Clique, que está com o controle remoto na mão, eu gostaria de adiantar aqui para o início de fevereiro. Estou ansioso para virar o ano, para passar janeiro, estou ansioso mesmo. E numa expectativa grande que as coisas sejam de fato diferentes, que as coisas venham mudar mesmo. Até porque, pessoal, a comparação que eu estava fazendo é que o nosso serviço é como um funil. A gente entra numa boca larga, só que assim, para a gente chegar onde quer, que no caso do funil lá encher um reservatório,
você vai afunilando ali, literalmente, vai afunilando, 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 até ficar aquele fluxo ali direto e contínuo, para até encher o reservatório. E eu imagino que a gente está nesse ponto. Agora é hora de afunilar, de trazer boas práticas aqui para o nosso dia a dia, como empresa mesmo, como empresa. Eu acredito que a gente criou uma casca, uma estrutura, deu para ter noção que é isso que a gente quer para as nossas vidas, mas entender também que o ônibus não é um hobby, é um negócio, é uma empresa e que a gente precisa que as coisas sejam diferentes. Então eu estou pensando nisso, a gente vai manter no caminho, é nessa direção mesmo que nós vamos, mas a gente agora precisa começar a podar algumas coisas, vir limitando uma aqui, outra ali, até para melhorar o nosso dia a dia mesmo. É o que eu falei aqui no início do vídeo, de criar boas práticas, uma cultura, e tenho pensado muito nisso, tenho pensado muito mesmo. A empresa, de um modo geral, tem consumido muito de mim, de raciocínio, de tempo, sabe? Eu estava pensando outro dia que teve uma noite dessa, uma manhã dessa, que eu abri o olho, a hora que eu abri o olho, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi coisa relacionada à empresa. Então eu de fato estou num ponto que eu tenho que repensar, não de desistir, de desanimar, de não querer crescer, nada disso, mas eu estou aqui com a ideia de fazer as coisas serem diferentes, pôr o pau para quebrar mesmo, trabalhar, fazer as coisas acontecerem, tudo dentro da vontade de Deus. E aí até dentro disso, olha que até é um paradoxo, né? Parece que é até uma ironia. Eu estou falando de dedicar mais, de me empenhar mais, mas a minha demanda familiar vai ficar maior a partir de abril com o segundo bebê. Então, é isso que eu estou falando. De repente eu preciso me estruturar melhor, ter alguém para me ajudar no dia a dia, ser mais participativo, o negócio não ficar tanto assim, eu abraçando tudo, até porque acaba que eu sou um pouco centralizador. Não é nem omissão do meu pai, nem nada. É porque vocês veem, eu que gosto de pegar para limpar, eu gosto, eu tenho prazer, mas começa a chegar um ponto que o negócio começa a ficar maior do que eu, então eu tenho que começar a soltar as rédeas, saber delegar. Então, de repente, ter uma pessoa aqui para me ajudar com a limpeza interna, a parte externa, de repente, eu continue fazendo. Mas eu tenho pensado muito nisso. Então, assim, ó, esse vídeo aqui é mais no sentido de trazer um esclarecimento aí, o porquê de repente, eu não ter uma linha Vonix aqui à disposição. A proposta é a Vonix quiser me patrocinar, tá? Estamos à disposição, fazer com muito zelo, com muita dedicação. Inclusive, teve uma pessoa num comentário que falou assim comigo: Caio, você tem que tomar cuidado com as coisas que você vai falar, porque às vezes pode ter marca que está te observando. Aí eu parei para pensar e falei, não é que é mesmo? Então eu tenho que ser até mais cuidadoso, porque muitas das vezes o problema pode não ser quem está falando ou o que está sendo dito, mas é quem está ouvindo, como que a pessoa que recebe a mensagem, como que ela absorve aquilo ali, como que ela interpreta. Então eu estou num trabalho interno comigo mesmo, de repensar até as coisas que são relatadas, retratadas aqui em vídeos para vocês. Não tem nada a esconder, não tem mesmo, a proposta é essa, de mostrar dia a dia, mas algumas coisas eu de fato tenho que ser mais cuidadoso, né? E outra coisa, mais uma vez, a garagem não é nossa, eu não tenho como comprar um monte de produto, onde que eu vou colocar aqui? Porque a partir do momento que eu começo a ocupar espaço, vai dar a impressão que eu estou sendo folgado, que eu estou me sentindo o dono da casa. Igual, eu tenho chave daqui, mas eu cheguei num horário que já tinha gente, eu não chego abrindo o portão, eu toco o interfone, me identifico. O filho do dono até brincou comigo, não, para com isso, pode ficar à vontade, mas eu não posso ser folgado. E também é uma situação que, falei com meu pai ontem, que é uma situação que também está me consumindo, ter garagem própria. Então é igual eu estou falando para vocês, para 2025 eu preciso que as coisas sejam diferentes a nível de empresa. Então eu tenho pensado muito nisso e trabalhado, orado também em favor dessa situação. E vamos ver como que as coisas vão acontecer. Tá bom? Então aí, esclarecido, né? Era o que eu queria falar. Me justificar aí com vocês essa questão de linhas de produto aí, de limpeza. E também me defender, porque, nossa, cara, grupo de WhatsApp, então, eu canso de escrever um texto e apagar. Ou então eu envio a mensagem e apago aquela mensagem, porque
É muito chato as pessoas ficarem, e eu já ouvi isso, você está falando isso porque você é dono de um ônibus, e não é isso, não é isso, é porque eu de fato eu procuro ter uma ideia diferente e quando eu apresento algum argumento, eu estou pensando o que eu gostaria de negociar como empresa caso eu fosse motorista dela. É isso. Beleza, pessoal? Não estendeu o vídeo não, que a essa altura aí já deve estar bem longo e eu tenho que passar o pretinho do outro lado ainda. Não vou levar vocês para lá porque no outro dia lá ficou escuro, né? Ficou ruim. Então vamos parar por aqui mesmo. Beleza? Obrigado por vocês me acompanharem até aqui. O canal está crescendo, estamos chegando em 13.260. Quem sabe a gente chega em 13.500 esse ano ainda. Beleza? Você que assistiu até aqui não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, compartilhe. Nos comentários nós estamos sempre trocando ideias. Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.